Olá pessoal, sou o professor Isaías, venho trabalhar mais uma vez com a filosofia. Hoje eu estou auxiliado pela Gabriele, ou Gabi, como queiram chamar, e nós vamos hoje tratar de um assunto que é ligado à ciência e à filosofia. Trata-se do etnocentrismo na ciência e na filosofia. Etnocentrismo, que palavrão, não é? Mas ao longo da aula a gente vai se familiarizar com esse termo. Muito bem, então, na verdade, a gente tem que iniciar falando que o etnocentrismo não é uma coisa muito legal para a ciência e para a filosofia, não. Então, a ciência e a filosofia, na verdade, têm o dever de combater o etnocentrismo. Muito bem, então, para iniciar, devemos dizer que o etnocentrismo é um ato de julgar e avaliar outras culturas com base nos valores, costumes e crenças da própria cultura, considerando-a como superior e como a norma correta. Então, é quando eu considero que a minha cultura é melhor do que a outra, que a minha cultura é superior e que tudo tem que estar girando em torno da minha cultura. Agora, eu tenho que dizer logo de começo o seguinte: todos nós temos um certo grau de etnocentrismo, porque, claro, quando eu vou julgar, por exemplo, a língua inglesa, eu tenho que julgar tendo a minha como referência, que é a língua portuguesa. Quando eu vou julgar uma comida típica de uma outra região, eu tenho que julgar essa comida, essa alimentação, com base naquilo que eu já conheço. Então, de uma forma mais ou menos saudável, todos nós podemos ter algum grau de etnocentrismo. Agora, quando ele se torna alguma coisa implicante com as outras culturas, aí é alguma coisa negativa. Então, ele se manifesta na ciência e na filosofia ao impor a visão de mundo, que é a visão ocidental, como universal, o que levou a justificativas para o colonialismo e o racismo científico, como o eurocentrismo. Então, colocar a cultura da Europa como centro da cultura universal ou como centro da cultura ocidental é uma atitude etnocêntrica. E isso não deve ser defendido nem pela filosofia, nem pela ciência. Muito bem. Então, o etnocentrismo, vamos tratar aqui de um breve conceito. É o ato de avaliar outras culturas com base nos padrões e valores da própria cultura, considerando-a como a norma e as outras culturas como desviantes ou inferiores. Agora, quais são as características do etnocentrismo? Então, julga as outras culturas como estranhas, exóticas ou primitivas. E o que gera? Gera discriminação e preconceito contra grupos culturais diferentes. E é um fenômeno comum em todas as sociedades e culturas. Então, a gente não tem, como eu falei inicialmente, como se livrar de um etnocentrismo, porque quando nós vamos julgar uma cultura, temos a nossa como referência. Então, basicamente é isso. A nossa imagem aí está dizendo o seguinte: onde estão as vestes desse selvagem? É alguém lá da Europa falando isso. E o selvagem, para que tantos ornamentos? Então, quando a gente considera que nós estamos aqui no calor tropical do Brasil, principalmente no norte do Brasil, aí a gente começa a entender que usar menos roupa pode ser uma vantagem. Bom, agora continuando, exemplos de etnocentrismo. Considerar que as leis, a língua, a culinária ou as práticas religiosas de outros povos são inferiores ou estranhas. Utilizar termos como bárbaros, primitivos ou selvagens para descrever culturas diferentes. Os romanos costumavam chamar de bárbaros aquelas culturas que não falavam o grego nem falavam o latim. Justificar a dominação de outros povos com base na suposta superioridade da própria cultura.
Agora, eu quero alertar para o seguinte, eu não estou querendo dizer aqui que não existe uma cultura tecnologicamente superior à outra. Claro que pode existir. Eu posso ter uma tribo indígena lá em Carajás, no Pará, que não sabe fabricar o avião, mas quando eu vou olhar o mito da criação dos Carajás, parece que tem mais lógica do que o mito da criação na Bíblia. Então, se de um lado a gente pode julgar que a outra cultura ela é tecnologicamente inferior, quando se trata de outros valores, nós não podemos dizer a mesma coisa. É bem assim. Agora, então, a gente não pode justificar a dominação de outros povos como se a nossa cultura fosse aquela que tem que ditar as normas universais. Então, em quarto lugar, nós temos aí a alternativa ao etnocentrismo, que é o relativismo cultural. Defende o quê? Defende que cada cultura deve ser compreendida em seus próprios termos, sem julgamentos baseados em padrões externos, reconhecendo a validade de diferentes sistemas culturais. A bem da verdade, quando eu entro em contato com outra cultura, eu devo levar conhecimento, mas eu também devo procurar conhecimento. Eu devo, sim, enxergar os defeitos da outra cultura, mas eu também preciso tentar corrigir os meus defeitos, tendo como base a outra cultura. Então, isso é importante. Então, o relativismo cultural é alguma coisa que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Bem, princípios do relativismo cultural. A imagem aí já está colocando aí uma ideia de solidariedade, é uma imagem muito simples, mas que coloca aquela ideia, traz a ideia de solidariedade. Então, primeiro, não existe uma cultura superior ou inferior. Todas as culturas têm valor e devem ser respeitadas em sua diversidade. Outro princípio, contextualização. É preciso compreender as práticas culturais dentro do contexto em que ocorrem. Então, não adianta eu querer levar um julgamento precipitado, pré-estabelecido, para um costume que eu ainda não conheço. Compreensão. O objetivo é entender as culturas, não julgá-las ou condená-las. Crítica ao etnocentrismo. Então, o relativismo cultural ele é uma crítica ao etnocentrismo. Então, o relativismo cultural desafia a ideia de que a própria cultura é o centro do mundo e que seus valores são universais. Então, é importante a gente ressaltar que quando a gente coloca em prática o relativismo cultural, a gente reduz essa ideia de etnocentrismo. A gente tem abertura para entender e aceitar o outro. Agora nós vamos tratar, iniciar aquilo que é central na nossa discussão de hoje, o etnocentrismo na ciência e na filosofia. Bom, etnocentrismo e ciência tem uma relação de conflito, como eu já disse inicialmente. Então, ciência é contra a ideia de etnocentrismo. Então, é uma relação de conflito e superação, onde a ciência, especialmente a ciência que trata do etnocentrismo, que é a antropologia, busca combater esse etnocentrismo, a tendência de julgar outras culturas a partir dos valores da própria cultura. Então, quando nós estamos falando de etnocentrismo e de relativismo cultural, nós estamos falando basicamente com uma ciência chamada antropologia, que felizmente eu consegui me habilitar em antropologia. Me sinto muito feliz com isso. Então, o etnocentrismo pode afetar a objetividade científica, ou seja, ser contra a ciência, levando a visões distorcidas e preconceituosas sobre outras etnias, ou melhor, sobre outras culturas. Aí é quando a gente vê que esse etnocentrismo se posiciona contrário ao relativismo cultural. O avanço do conhecimento científico exige um esforço contínuo para que a ciência transcenda
os vieses etnocêntricos e se aproxime de uma compreensão mais objetiva e universal da diversidade humana, portanto, também da diversidade cultural. Agora, nós vamos dar algumas palavras sobre o etnocentrismo e a filosofia. Em filosofia, o etnocentrismo é uma postura de negar o outro, que deve ser condenada pela filosofia, usando a própria cultura como um padrão de medida para julgar as outras, levando à crença na superioridade cultural e a visões distorcidas que resultam em intolerância e discriminação. Então vamos pegar, por exemplo, o casamento. Aqui no Brasil é muito comum casar um único homem com uma única mulher, até porque nós temos o cristianismo como a nossa principal orientação para a relação homem e mulher. Mas se a gente chegar na Arábia Saudita, o homem pode casar-se com mais de uma mulher. Se a gente chegar no Nepal ou no Tibete, a mulher pode casar-se com mais de um homem. Então, a gente precisa entender, por mais que isso seja chocante, por que a outra cultura coloca essa atitude familiar em prática. Essa visão resulta na negação da alteridade, considerando tudo que é diferente como inferior, primitivo ou errado. Inclusive, a gente pode pensar nessa questão da família, que eu me referi ainda agora. A gente fica chocado, mas será que a partir do choque que a gente tem, a gente já precisa julgar outra cultura como inferior ou como estranha? Bom, filósofos como Michel Montaigne defendem que a filosofia e o pensamento crítico são ferramentas essenciais para superar essa postura etnocêntrica, promovendo a aceitação da alteridade através do relativismo cultural e da compreensão das diversas formas de ser. Então, o Michel de Montaigne, ele é um filósofo importante porque ele vem trazer para a Europa, que ditou, de certa forma, a cultura para o Ocidente, essa reflexão que leva ao relativismo. Muito bem. Então, na continuação, temos o seguinte: principais correntes antropológicas e seus representantes. Então, aqui nós não vamos estar falando diretamente de etnocentrismo e relativismo cultural. A gente vai estar falando da antropologia de forma um pouco mais ampliada. Bom, primeiro nós temos a corrente evolucionista. O evolucionismo é a ideia de que a cultura é transmitida por estágios de desenvolvimento que vai desde o primitivo até o civilizado. Aí nós temos como representante o Taylor e o Morgan. Agora, o que é isso? Eles levaram em consideração o pensamento de Charles Darwin sobre a evolução de todas as coisas e disseram que a cultura também evolui. Então, chegaram a determinar que a gente sai da barbárie para a civilização. Primeiro a gente vive a situação primitiva, né? Depois a gente vive a barbárie e depois a gente chega à civilização. Selvageria, barbárie e civilização. Então, eles vão dizer que cada grupo cultural vai evoluir até sair do primitivismo e chegar à civilização. Mas será que isso é verdadeiro? Aí nós vamos ter o contrário, a escola difusionista, o culturalismo americano, embora o Ralph Linton seja alemão, não seja americano. Então, é uma reação ao evolucionismo e enfatizava a difusão de traços culturais de um grupo para outro, com ênfase na importância dos contatos culturais. Então, o que o Boas mais o Linton vão dizer? Que a gente não evolui porque a gente nasceu e vai ter que evoluir de qualquer maneira do ponto de vista cultural. A gente vai evoluir porque entra em contato com outras culturas. E eu vou proibir todo mundo que está assistindo a minha aula de morrer antes de ler o texto do Cidadão 100% Americano do Ralph Linton. Não tem como morrer antes de ler esse texto, não é? É importantíssimo para a gente entender a ideia do difusionismo cultural.
Bom, então, aí nós temos, na continuação, a escola funcionalista. Então, o funcionalismo considerava as práticas culturais como tendo funções específicas dentro de um sistema social. Então, nós vamos ter o Bronislaw Malinowski e o Alfred Radcliffe Brown, que vão defender o funcionalismo. Então, quando a gente acha, por exemplo, um casamento lá na Índia, ou lá no Tibete, ou lá no Nepal estranho em relação ao casamento aqui no Brasil, a gente precisa saber que aquela forma de organização familiar tem uma finalidade. O que a gente precisa é descobrir qual é essa finalidade. Então, a gente não pode chegar com um pré-julgamento. E, finalmente, nós temos aí a corrente estruturalista. O estruturalismo buscava identificar padrões universais na mente humana, analisando a cultura através de estruturas mentais subjacentes. Analisa fenômenos culturais como mitos e sistemas de parentesco. O grande representante dessa corrente antropológica é o Claude Lévi-Strauss. Então ele vai dizer o seguinte: enquanto o professor Isaías, quando estudava lá o ensino médio, escutava muitos professores dizendo que a primeira manifestação cultural do ser humano foi o culto aos mortos, o Claude Lévi-Strauss ele vai dizer que a primeira manifestação cultural foi o tabu do incesto. Então, quando eu proíbo, por exemplo, um filho de casar com a mãe ou uma filha de casar com o pai, aí eu estou dando o primeiro passo para a cultura. Então, ele vai dizer que um casamento endogâmico pode reduzir a cultura. Então, quando eu sou obrigado a me casar só dentro do meu parentesco, dentro da minha parentela, então a tendência é que aquela cultura fique um tanto quanto atrofiada. Já quando o casamento é exogâmico, então quando eu posso, sendo brasileiro, me casar com alguém da Alemanha, ou da Itália, ou de outro país qualquer, a tendência é de expansão da cultura. E eu acho isso de grande importância. Muito bem, aí nós temos essa imagem para concluir de uma moça seminua, aí, ou quase nua, que diz, em relação à outra, tudo coberto, então está de fora só os olhos, então que cultura mais machista é essa, não é? E a outra, que é de uma cultura muçulmana, está dizendo toda descoberta, só está os olhos cobertos, então que cultura machista é essa, né? Então isso aqui, só para enfatizar que nós temos visões diferentes sobre a cultura e sobre a realidade como um todo. Então agora, depois dessa grande reflexão e que eu acho de suma importância para que a nossa convivência daqui para frente seja mais saudável, nós vamos resolver uma questão relacionada a esse conteúdo. A atividade é a seguinte: durante o imperialismo e a colonização, o etnocentrismo foi usado para justificar a dominação de territórios africanos e asiáticos, sob a alegação de uma missão civilizadora, para guiar povos bárbaros a um Estado civilizado. Então chama a atenção que aí a missão civilizadora, povos bárbaros e civilizado estão aí entre aspas. Então, no campo da filosofia e da ciência, que é a antropologia, o etnocentrismo se manifesta de que forma? Letra A. Na valorização de todas as culturas de forma igualitária e na busca por entender a alteridade, essa atitude está ligada ao relativismo cultural ou ao etnocentrismo? Essa letra A. Letra B. Na aplicação de conceitos teóricos e normas de uma cultura específica como um modelo universal de verdade, desqualificando outras formas de pensamento. Então, isso aí, mais uma vez, é etnocentrismo ou é relativismo cultural? Letra C. Na aceitação de diferentes sistemas de crenças, sem julgamento, promovendo o relativismo cultural. Não vou nem comentar aqui. Letra D.
no reconhecimento de que cada cultura tem sua própria lógica e que não se devem comparar ou julgar suas práticas entre si. Então, isso aqui é relativismo cultural ou é etnocentrismo? Letra E. Na busca por um diálogo intercultural, onde todas as perspectivas são consideradas igualmente válidas em sua diversidade. Eu acredito que por tudo que foi dito durante a aula e por aquilo que eu pelo menos insinuei comentar aqui, já dá para a gente ter uma ideia de qual seja a resposta correta a essa questão. Vamos a ela agora. Olha aí. Então, quando a gente está falando de posição etnocêntrica, a gente está falando dessas teorias, dessas normas que valorizam uma cultura em detrimento das outras, não é? Então, muito bem. Para concluir a nossa aula de hoje, eu vou dizer o seguinte. O etnocentrismo é uma forma de enxergar outra etnia com base na etnia própria. A visão etnocêntrica de mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade, reconhecer as diferenças. A ciência e a filosofia devem combater a postura etnocêntrica e adotar, logicamente, o relativismo cultural. O relativismo cultural é uma perspectiva antropológica e, portanto, científica, que defende que cada cultura deve ser compreendida em seus próprios termos, sem julgamentos de valor baseados em outras culturas. Antropólogos como Franz Boas argumentaram que não existe um padrão único para avaliar as culturas e que cada uma deve ser estudada, considerada e respeitada, portanto entendida, né, em sua própria especificidade. Gente, a reflexão de hoje foi essa. E eu espero que tenha contribuído não apenas para o conhecimento, mas também para a nossa convivência daqui para frente. Espero que vocês visitem a plataforma para a retomada do conteúdo e conto com vocês na próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.